Olá! Está começando mais um Anverso, o programa de debate produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. No programa de hoje, vamos conversar sobre um assunto polêmico e que divide opiniões na sociedade, a maioridade penal. A discussão sobre a redução da maioridade penal já tramita no Senado desde 1993 e provoca debates acirrados entre os que defendem e os que rejeitam a proposta. Em 2017, o Senado retomou a análise da proposta de emenda à Constituição, a PEC 21 de 2013, que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Em janeiro deste ano, a Câmara dos Deputados realizou a primeira audiência pública para analisar a possibilidade de reduzir a idade mínima para que o acusado de um crime responda como responsável por seus atos. Entre a sociedade, o tema ganha força toda vez que nos deparamos com um ato infracional grave praticado por um adolescente. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é o professor de Direito, Mauro Sturmer, e o advogado criminalista Tiago Souza. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Satisfação. Então vamos começar. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: a redução da maioridade penal para 16 anos contribuirá ou não para diminuir a violência do país? O que vocês acham? Bom, posso começar? Pode. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui conversando, não debatendo, mas conversando com o Tiago, com a Carol. Quer dizer, Carol, que tu está de parabéns pelo teu trabalho aqui no desenrolar da nossa conversa hoje. Parabenizar a Unifra, agora a Universidade, né, a UFN, por trazer esse assunto interessantíssimo ao debate. Hoje, realmente, nós temos um momento de se decidir se vamos ou não reduzir a maioridade penal, né? Tu falaste muito bem que nós temos uma PEC já aprovada, é importante falar isso. O que é PEC? Proposta de emenda constitucional, né, a Constituição Federal, que tem um rito um pouco diferente de uma lei. Ela passa por duas votações, são dois turnos de votação, o quórum é de 3/5, o quórum bem maior do que uma lei normal, que pode ser maioria absoluta ou maioria relativa. E a PEC 21 de 2013 já foi aprovada em 2 turnos, com 322 votos na primeira favorável e 323 votos na segunda favorável na Câmara dos Deputados. Se a maioridade penal vai contribuir ou não, a gente vai desenvolvendo, eu acho, o trabalho. Só acho que a gente tem que colocar um lugar de fala aqui. Nós estamos falando da redução da maioridade penal. Primeiro, nós podemos reduzir ou não podemos? Acho que a gente tem que partir daqui a nossa conversa. A maioridade penal, ela está prevista tanto no artigo 27 do Código Penal, como no 228 da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela possui um núcleo duro, que os constitucionalistas chamam, que é aquele núcleo imodificável da Constituição, aonde está a maioridade penal. Nós temos que analisar se maioridade penal é uma cláusula pétrea ou é uma política pública, uma política criminal, perdão. Se nós entendermos que a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea, essa nossa conversa aqui ela é uma conversa acadêmica. Já explico por quê. Se nós entendermos que a maioridade penal é uma questão de política criminal, essa nossa conversa pode surtir algum efeito. Se ela for entendida como uma cláusula pétrea, ela é imodificável por força do artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser sequer tramitar no Congresso uma PEC dessas. Política criminal, o Brasil pode a qualquer momento alterá-la. Ao meu sentir isso, o STF já se manifestou em quatro de seus ministros, ela é uma cláusula pétrea, logo imodificável, tá? Mas a Câmara do Deputado insistiu e aprovou essa redução. Então, o Senado terá que se manifestar e depois o Poder Judiciário vai, aí sim, se debruçar sobre esse tema. Agora, entrando na tua pergunta, vai contribuir em nada, mas absolutamente nada. Por quê? Porque nós vamos entregar para um sistema carcerário falido um menino de 17 anos, ou como a PEC 21 fala, de 16 anos, se cometer alguns crimes. Vamos citar aqui os hediondos da Lei 8.072. Nós colocarmos menores com 16 anos no sistema carcerário falido hoje, o Estado nosso é um Estado punitivo. É um punitista, perdão, ele pune. Ele tem uma lei severa e ele vai punir com esta lei severa um menino de 17 anos. Hoje, o sistema carcerário, nessa falência, ele não contribui nada para a reeducação
daquele apenado. Logo, se ele vai entrar hoje, até uma questão bem coloquial aqui, ele vai entrar para uma universidade. O condenado vai entrar para a universidade. Então, ao meu sentir, não contribui, muito pelo contrário. Vai sim fomentar ainda mais o crime que nós vamos colocar hoje. Um menino que pode ser, entre aspas, salvo por um sistema carcerário falido. Essa eu acho que é onde a gente tem que partir a nossa conversa, não é, doutor? O que o senhor acha? Muito bem, boa noite. Professor Mauro, Carol, nossa mediadora. Bom, esse é um tema extremamente polêmico, né? Eu que trabalho com direito penal, com crime no dia a dia, muitas vezes a gente tem uma posição diferente do professor. O que concerne esta minoridade penal que a população tem que entender é que seria a desconsideração da inimputabilidade em crimes hediondos, somente em crimes hediondos. Então, não queria se reduzir a maioridade penal para 16 anos. Seria, no caso de um crime de tortura, num crime de estupro, de vulnerável, todos aqueles crimes elencados nas leis dos crimes hediondos, o menor de 16 anos, ele poderia, o Ministério Público, propor isso, claro, havendo a ampla defesa, o contraditório, a desconsideração dessa imputabilidade, que daí poderia ser analisado e ele poderia ser julgado, no caso, pelo Código Penal. Isso está em questão, a gente vai debatendo e a gente vai analisando o anseio da sociedade. Temos vários exemplos de crianças transvestidas de menor, com 16 anos, cometendo crimes bárbaros, né, e que a sociedade está nesse anseio, né? Vemos aí na mídia as enquetes em que a população até então ela é favorável, mas que a população não tem esse conhecimento jurídico, como diz o Mauro. A população hoje, 85% dela é favorável para a redução. Isso é importante, Tiago, 85%. Mauro, eu aproveito para te perguntar, por que tu acha que a população é favorável? O que leva as pessoas a serem favoráveis a esse tema? É que assim, se perguntar, Mauro, tu é favorável ou contra a minoridade? Entrando mais a fundo. Aonde reduzir a minoridade? Aqui no Brasil, totalmente contra. Por quê? Porque o nosso sistema penitenciário está falido. Agora, em países como os Estados Unidos é uma coisa sui generis falar, porque como os estados são autônomos, lá cada estado é soberano também, cada estado detém a sua... Só tem 2 estados americanos, Nova York e Minnesota, salvo engano, onde tem 16 anos ou 18. O resto, tudo o juiz, no caso concreto, analisa se pode ou não aplicar a pena. Mas, assim, aqui no Brasil, ser favorável à redução da maioridade penal, conhecendo o sistema carcerário como a gente conhece, é extremamente temerário. Porque nós estaremos assim, hoje, o Brasil, importante isso aqui, gente, o Brasil hoje é o 4º país que mais encarcera no mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, são 2 bilhões de pessoas, China, depois vem o Brasil e depois Rússia. Sem contar que no Brasil nós temos 40% da população carcerária com presunção de inocência, ainda porque não estão lá provisoriamente. Então, nós colocarmos hoje com facções como o PCC, que é notoriamente conhecido, nós abastecermos o PCC com um moleque de 16 anos, aonde vai parar? Professor Mauro, nós temos que analisar também que, salvo o contrário, eles seriam colocados em instituições apartadas do sistema penitenciário. Eu entendo. Não seriam colocados dentro do presídio. Perfeito, Tiago, perfeito. Entendo bem. Olha só que a Constituição Federal ela diz que os condenados serão separados por sexo, idade e crime. Isso não acontece em lugar nenhum, não vai acontecer agora. É uma ilusão, entendeu? E nós vamos, hoje nós temos no sistema carcerário brasileiro, um déficit de, a regra é assim, nós temos 1.000 vagas e 2.000 presos, salvo no Rio Grande do Norte, Nordeste lá que é 5, é tão grande que onde local que estava para estar 1 preso, sempre tem 2 no Brasil todo, e local que tem 5. Dá para acreditar que se eu reduzir a maioridade penal, eu vou melhorar o sistema prisional? Se hoje o menor de idade que é apreendido, que nós sabemos que ele é apreendido, ele vai para a fase e já sai de lá pior. Então eu acho assim, se nós vamos reduzir a maioridade penal, não, mas vamos melhorar o ECA, como nós conversávamos antes, vamos melhorar as medidas protetivas. É uma questão interessante, porque o menino, e socioeducativas. O menino, né, de 16 anos, ele já faz os atos da vida civil. Ele pode se emancipar, ele já tem direito ao voto, né? Então, a questão dele ter o discernimento do ato criminoso é que estamos em questão. Se ele pode casar
Se ele pode votar, então temos que ter um entendimento que ele também tem a noção do do crime que vai cometer, ou das suas ações. A questão é, como o professor Mauro falou, não adianta nós ficarmos colocando gente dentro dos presídios. Essa é uma questão daí de política pública, de política educacional, só que como o professor citou mesmo os Estados Unidos, que são por estados, se o Brasil fosse assim, o Rio Grande do Sul, claro que tem uma diferença gritante do Rio de Janeiro, do Nordeste, onde as facções criminosas, que conhecemos bem, PCC e outras facções, elas inserem esses meninos dentro das suas facções para puxar o gatilho. Então, eu vejo esta lei como um fator inibitório daquele menor puxar o gatilho. Tivemos recentemente em São Paulo, aqui, o caso do menino Vitor, onde ele entregou o celular para o assaltante menor de idade, e esse menor tinha 17 anos e 8 meses, faltava pouco tempo para completar a maioridade, ele recebeu um tiro no rosto, foi julgado pelo ECA, com a pena de internação de o máximo 3 anos. Então, essa é uma questão bastante polêmica e temos que se analisar não só com o anseio da sociedade, mas como o professor está falando, temos que analisar aonde vamos colocar esse pessoal também. Tiago, claro, e até por que aconteceu isso? Nós adotamos a teoria da atividade, onde se considera praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja do resultado. Sim. Foi o caso desse, ele se atirou com 17 anos, morreu com 18, foi ato infracional. Mas uma questão assim que nós temos que também abordar, é lógico, como que está hoje a proteção desse menor? Porque, Carol, veja bem, se o Estado nunca deu educação para aquela criança, o Estado nunca levou ela para a UPA ou para qualquer outro hospital, aí a primeira vez que o Estado coloca a mão no ombro da criança é para conduzi-lo para o presídio, criança que eu digo 16 anos, que é um moleque. Sim. Outro ponto importante é que se hoje, o Tiago falou, se hoje eu, Mauro, traficante Mauro, pego um moleque de 17 anos para puxar o gatilho, se nós reduzirmos para 16, eu vou pegar um moleque de 14. Não vai mudar nada. Sim. Em vez de eu dar um tiro com, então tu vai ser o atirador do nosso grupo porque tu é menor. Tem 17, reduziu para 16, tu já não serve mais. Eu vou pegar o de 14. Entendeu? E nós vamos entregar mais cedo. Exatamente isso que eu ia perguntar. Muitas pessoas que são contra justamente falam isso que o Mauro diz, que há um aliciamento desses jovens por parte dos traficantes. Tu acredita que os traficantes vão passar a aliciar os menores de 16 ou vai sanar esse problema? Sim, entendi, Carol. Eu acredito que o de 14 anos já não tem o discernimento adequado para o tráfico. Que 2 anos do desenvolvimento da maturação da criança, porque a responsabilidade penal, professor, começa aos 12 anos, a responsabilidade penal. Só que para cumprir pena, a partir dos 18 anos. O que eu vejo da APEC é que ela não quer reduzir essa maioridade. Ela quer apenas dar o direito do Ministério Público, num caso pontual, concreto, o direito de se poder desconsiderar essa imputabilidade. E, então, essa é uma polêmica, temos já 85% favorável, mas são questões que os nossos parlamentares, a maioria, não são graduados em direito, e temos que analisar a questão, porque está acontecendo no nosso país do menor de 16 anos ser o chefe da boca. E não vamos longe, em Santa Maria está acontecendo isso. Nós temos as facções de Porto Alegre, que eu, como trabalho neste ramo, nessa área criminal, estão dominando os nossos meninos aqui das nossas vilas. Nós temos aqui em Santa Maria a maior invasão da América Latina, que é a Nova Santa Marta. E o crime organizado já está se inserindo, já se achou fuzil dentro da Nova Santa Marta. Então é uma questão polêmica. Eu vejo de modo que, desde criança, nós somos, se você fizer aquilo, você vai sofrer a sanção. Eu sou que, para tentar evitar puxar o gatilho, eu sou a favor que possa essa desconsideração de imputabilidade ser aceita pelos parlamentares e depois vamos ver o que acontece. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão.
mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais na nossa página no Facebook ou pelo telefone 558114 9042. A única nota que traduz o que você sente é a música. A única máscara que você se permite acreditar é o teatro. A única escola municipal de artes do Brasil é a EMAET, a escola que há 33 anos ensina e vive arte em Santa Maria. E a única forma de expressar admiração sem usar palavras é o aplauso. Nós aplaudimos a EMAET. E você? Voltamos com mais um bloco do programa Anverso. Vamos continuar. Bom, dando uma continuada no que a gente estava falando antes, sobre essa questão de que os jovens se envolvem na vida do crime por uma série de motivos. Então, sabendo que os jovens se envolvem na vida do crime por muitos motivos, ou uma má educação, ou talvez não ter acesso à escola, por isso, entre os que se opõem à maioridade, argumentam que o Estado deveria investir em políticas sociais de prevenção. Então, eu pergunto para vocês, que medidas vocês acham que devem ser tomadas para evitar o envolvimento dos jovens com a criminalidade? Bom, eu acho que o Estado, ele até muitas vezes tenta fazer políticas públicas. Existem ONGs, a questão é a seriedade dessas ONGs e dessas manifestações que acontecem na nossa cidade, no Estado e no Brasil como um todo. Eu vejo da forma que o menor abandonado, aquele menor da favela, não existe... As professoras em sala de aula estão sofrendo com menores delinquentes. Isso a gente não pode passar para os professores também toda aquela carga de educar, porque a educação vem da família. Então, com a desestrutura familiar, com o poder econômico baixíssimo do nosso país, é o que acontece de aumentar a criminalidade dos menores infratores. Eu vejo o ECA também, professor, como você citaste, eu vejo o ECA como um estatuto muito bom de penalização. Só que é injusto tu perder um filho por um bandido, um jovem tu perder para um bandido, e ele já passou pelo Instituto Fase, ele já teve o colégio dentro do Instituto, não recuperou, e se ele não tem 18 anos ainda, a pena dele o máximo é 3 anos de internação. É só essa questão. Tem política e tem projetos para aumentar esse período de internação para 8 anos, o que eu seria válido. Mas o que fica no anseio da sociedade é o tempo da pena. Então, é como eu disse anteriormente, os menores de 16 anos estão aí para puxar o gatilho para o bandido. O que fazer, né? A tua pergunta é como tentar resolver isso, né? Carol, sempre que a gente fala nisso, a gente acaba voltando para o local de fala comum, que é a educação. Sempre a educação, entendeu? Tudo redunda vamos resolver com a educação. Aí num país como o nosso, que quem tem um pouco de condições, jamais deixa um filho numa escola pública, isso é fato. Né? Em país da Europa, lá, a escola pública e saem falando 3 línguas. Aqui, se a gente colocar na escola pública, nem sai falando língua nenhuma, praticamente. Tá? Então, a questão toda vem para a educação. Agora, educação não se resolve de hoje para amanhã. Educação demanda tempo, educação demanda investimento, entendeu? Por que os presídios estão como estão hoje? Por falta de investimento. Mas qual é a maior a razão dos presídios estarem como estão hoje? O artigo 15 da Constituição, que proíbe o preso de votar. Aí eu vou investir onde eu não tenho voto? Entendeu? Então, sempre é educação. Mas como investir numa educação de qualidade? Investindo no professor.
Hoje o professor no Brasil, o professor de escola pública, ele é vítima, como tu falaste, Tiago, ele é vítima do aluno que não tem segurança para dar aula. E vítima do Estado. Vítima do Estado porque recebe pouco, entendeu? Então sempre, Carol, não há dúvida, a solução está na educação, mas a educação não é para amanhã. A educação é a longo prazo. Agora, até lá, poderíamos, como bem o Tiago falou, poderíamos investir em melhorias no atual sistema punitivo do adolescente, que é dos 12 aos 18 anos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante mencionar isso aqui, nós tínhamos antes do ECA, é o artigo da Constituição que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos chamado Código de Menor, era só para punir. Hoje não, hoje o ECA é fantástico essa lei, porque ela dá medidas protetivas para a criança do 0 aos 12 e depois dos 12 aos 18 medidas socioeducativas se eles praticarem um fato análogo a crime, como diz o artigo 113 do ECA. Ou seja, hoje nós temos uma repressão ao adolescente infrator, temos, só que não tem investimento. Olha o que é a fase. Entendeu? Então, por que esse jovem não entra lá e estuda? Para você ter uma ideia, Tiago, só já te dou a palavra rapidinho, antes que eu esqueça que eu ia falar e esqueci antes. Eu trabalho com direito militar, tá? No Código Penal Militar existe punição para o menor de idade. Não foi recepcionada por força 228. Só contextualizar para o nosso ouvinte entender. O que é não ser responsabilizado? Recepcionado, perdão. Até 88, quando a nossa Constituição ela é promulgada, aquelas normas do artigo 53 lá do Código Penal Militar valiam, tá? Depois de 88, com o artigo 228, que é o assunto da nossa conversa, não vale mais, tá? Trocando em miúdos para entender, não vale mais. E lá permitia a punição do aluno de colégio militar depois de 17 anos. E permitia do militar com 17 anos que fosse para uma AFA, para uma AMAN, para uma EAR, para uma ESA. Ele está numa escola de militar, ele poderia ser punido. Então havia essa punição, mas olha onde nós estamos. O militar, pela disciplina e hierarquia, ele sabia o que era errado e o certo. Agora, será que esse jovem que se cria ali no tráfico, vendo o traficante com tênis importado, falando com o celular bom, e vendo que o pai dele trabalha 10 horas por dia e sequer consegue comprar um chinelinho para ele, e aí chega o traficante, eu não vou dizer vagabundo porque não pode, mas chega o traficante lá e entrega para ele um celular bom. Ele não vai, ou ele vai se esforçar para estudar e ser que nem o pai dele que não conseguiu nada. Voltamos para a educação. Sabe que, o professor, eu defendi uma família de traficantes, em que esse rapaz, ele me disse assim, eu fui criado vendo minha mãe entregar algo de plástico pela janelinha da porta o dia inteiro. Quando eu cresci, aquilo ali para mim era normal. Ninguém me disse que aquilo ali era proibido. Até ela ser presa. Até meu pai ser preso e eu ser criado pelos bandidos lá da comunidade. Então, assim, como é que vamos também punir essa criança que não teve essa educação? É complicado, é um debate acirrado, mas nós temos que o Estado tem que intervir. Isso, exatamente. O Estado tem que intervir. Da educação e se prender. Com certeza, o Estado tem que intervir. E é um debate polêmico, e vai voltar à tona esse debate com essa PEC. E para te ver, cara, é muito difícil. Eu sou a favor, ele é contra, eu sou a favor. No momento que a gente vai conversando, as coisas se tornam uma coisa só. Porque tem lados bons e lados ruins. Então, é questão, como o professor falou, é questão do país. Um país desorganizado, um país onde o ex-presidente da República se encontra preso. Então, o anseio da sociedade, a sede de vingança da sociedade, ela não corrobora com a justiça. Porque a justiça, ela tem que ser pensada, e não somente com anseio, com clamor de... Quem sabe aí não estão os 85% que querem diminuir. Será que se tu refletir um pouco, se tu entender que tu vai entregar um menino, volto a dizer, de 16 anos, para um presídio central de Porto Alegre, onde vão te perguntar, tu é bala na cara ou tu é dos manos? Ah, eu sou bala na cara, então aquele é teu pavilhão. Sim. E quem é que a partir dali vai dar proteção para aquele jovem de 17 anos? É o Estado? Não, é o chefe do pavilhão. Correto. Entendeu? Esse cara vai se esforçar muito para, se ele sair de lá e o cara mandar ele matar, ele vai matar. Aí com 18, já é um crime hediondo, até porque o tráfico é equiparado a hediondo. Então, eu não tenho dado correto aqui, então eu não quero mentir, mas dessa população carcerária brasileira, eu acredito que mais de 30%, se não mais, o Thiago me ajuda, é tráfico, que é um crime equiparado a hediondo. Então, essa redação agora da emenda 33, 21 e agora 33, vai prender esse cidadãozinho que é o mula. Eu tenho um dado aqui.
Dados do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, mostram que o tráfico de drogas foi o crime mais cometido por adolescentes no Brasil em 2016. Ainda não existe um dado de 2017, 2018, muito menos. Mas foram 60 mil ocorrências registradas de tráfico. Aumentar, porque vamos cair na mesma situação. Os jovens estão sendo tratados como mula, mas uma estatística que vem mostrando é que eles estão se tornando chefe de bocas de fumo, por causa desta impunidade que ele sabe que tem, ele sabe que ele não vai ser preso por mais de 3 anos, que o Instituto faz ou caso, como queiram, ele não tem aquele vigor de presídio, apesar de, quando fui convidado para vir debater aqui com o professor, eu tenho um amigo que trabalha há 20 anos na fundação, e ele me relatando que no início, ele, vou lá trabalhar com jovem, né, com piá. Ele apanhou de um piá. Apanhou ele, um homem apanhou de um guri de 16 anos. Então, a força física, o de 16 anos já tem. A questão é que nós queremos equiparar é que ele tem condições do ato criminoso que ele vai cometer, ele tem discernimento para saber que o que ele está cometendo é crime. Essa é a questão que estamos aí debatendo. Ok. Então, tu acredita que a impunidade é o maior problema? Acredito. Dessa... Acredito. Okay. Bom, deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Segundo uma pesquisa do Datafolha, o apoio à redução da maioridade penal para crimes graves aumentou de 2015 para 2017 entre a população brasileira. A cifra passou de 25% para 36% das pessoas a favor. Essa pergunta eu já perguntado. Vamos ter que cortar. Fica tranquilo, tranquilo. Já tinha falado sobre a questão de por que as pessoas são a favor. Né? Tá, eu vou falar então agora isso aqui. Um levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, divulgado em 2017, mostra que 64% da população prisional do Brasil é formada por pessoas negras. Em vista disso, vocês acreditam que a redução poderia segregar mais ainda a situação relacionada a jovens pobres e negros? Olha só, recente pesquisa do CNJ também aponta que apenas 1% dos magistrados brasileiros são negros. Não tem pardo, negro. Tá? Que nós temos uma dívida com a população afrodescendente, não tenha dúvida disso. Tá? E por que esse dado tão alarmante da diferença entre o branco e o negro nas prisões? Porque o direito penal é seletivo. O direito penal, ele pune o pobre, o preto e a outra não posso dizer, mas ele pune 3 P's. Tá? Nós não temos, quando eu fui dei aula para ti, não dei, Thiago? Lá na faculdade, e dentro de uma sala de aula, lá na instituição que eu trabalhava, quando eu fui professor do Thiago, eu perguntei um dia na sala de aula para uma menina lá que era agente penitenciária, quem é que estava preso hoje em Santa Maria, eu sempre brinco, seja no Hotel da Duque ou no Resort do Santo Antão ali, que é o penitenciário e o presídio, quem estava preso lá que tinha condições? Ninguém, gente. Ninguém estava preso. Isso, por que eu estou pontuando que faz tempo já que eu encontrei o Thiago na academia. Por que ninguém estava preso naquela época? Porque não ia preso, Carol, quem tinha dinheiro no Brasil. Era inadmissível, vamos puxar aí 5 anos atrás, pensar que o filho do dono da Odebrecht estaria preso, como está hoje há tanto tempo. Pensar que um ex-presidente, como o Thiago colocou, estaria preso hoje. Então o direito penal ele sempre foi seletivo, ele vai continuar sendo seletivo, não pensem que agora a Lava Jato vai resolver, não vai resolver tudo, tá? Então se nós reduzirmos a maioridade, esse dado aí, a proporção vai se manter, cada vez com mais negros e pobres dentro das cadeias. Qual seria a razão? A falta de educação. Porque não adianta nós acharmos que um gurizinho que sai de Santa Maria vai ter a mesma oportunidade de um gurizinho que sai da escola X estadual. Não tem, gente. Até acho que eu peguei a última leva da escola pública. Eu sou filho de professora, estudei no Olavo Bilac, todo o meu primeiro grau, depois no colégio Silon Rosa. Os meus colegas, eu tinha colegas de todas as classes sociais. Tinha filho de médico, tinha filho de faxineira, e nós nos relacionávamos muito bem naquela época. Só que chegou um ponto do nosso país que hoje eu ia evitar colocar o meu filho no Olavo Bilac.
não pela questão do estudo dos professores, mas pelas relações pessoais que aconteceram nos dias de hoje. Então, infelizmente, quem tem dinheiro para pagar uma escola particular, com certeza não vai deixar de... até analisando, eu estava conversando sobre direito da família, é a mesma coisa assim, por que você não coloca... o casal se divorcia, né? Aí, por que você não coloca seu filho na escola pública? Para a gente não gastar. Ninguém quer colocar o filho em escola pública. Ninguém quer. Também pela educação qualificada, mas porque o professor Mauro relatou anteriormente. O professor não é bem pago também. Ou ele volta o estudo para passar no vestibular, ou agora Enem, ou ele volta o estudo para dar o conhecimento geral. O que se quer dentro de uma escola? Se quer passar conhecimentos gerais para a pessoa sair uma pessoa de autoconhecimento, ou se quer se pontuar para passar no vestibular, para entrar numa universidade? São questões a ser debatidas e o nosso sistema educacional, professor que ministra para curso superior, vê que também os negros são minoria dentro do curso de Direito. Isso é uma questão que, de repente, a gente vai estar enxugando gelo, Sim. Mas que tem que ser debatido e só com debate que as coisas vão poder melhorar. Bom, eu tenho uma última pergunta, então, para vocês. Partindo do pressuposto de que o jovem deve ser, sim, responsabilizado, porque quem é contra também acredita que deve, eu pergunto, então, como fazer justiça diante de um crime cometido por um menor que não seja através da prisão? Ou seja, se ele está preparado para receber menores de idade para cumprimento de pena privativa de liberdade, sobretudo em regime fechado, se a prisão está preparada para receber esses jovens, e como fazer justiça que não seja através da prisão? Carol, a primeira pergunta a gente já iniciamos falando dela. Não tem, hoje o sistema penitenciário está falido. Tanto é que o STF declarou o estado de coisas inconstitucional. Para ter uma ideia, declarou que a coisa, chamada presídio, e o pior para nós gaúchos, isso é triste, o presídio que ele se referia era o Central de Porto Alegre, aquilo é inconstitucional. Disso surgiu a famosa audiência de custódia, que hoje o preso, a pessoa é pega em flagrante, é levada à presença de um magistrado para que realize essa audiência de custódia. Puxar um pouco a brasa para a nossa assada, a Justiça Militar de Santa Maria, pioneira no país todo nesta audiência. Mas voltando à tua pergunta, não dá para colocar no sistema penitenciário, isso aí o Thiago fecha que também não dá. Como resolver? Melhorando, penso eu, e ele vai concordar comigo, eu acho também, melhorando as condições de usar o que o ECA muito bem prevê. Medidas socioeducativas, mas que realmente visem reeducar aquele socioeducativo, reeducar aquele cidadãozinho lá, para nós não perdermos ele, como o Thiago falou, para o tráfico, que é realmente, no meu ponto de vista, vai ser o grande, a mão de obra do menor, digo mão de obra do menor ilícita, vai para o tráfico. Então, como resolver? Colocar no sistema penitenciário? Impossível. Nós vamos, muito pelo contrário, melhorar o PCC. Se nós colocarmos a solução, que ao meu ver, pensando assim, seria o quê? Melhorar, potencializar as medidas socioeducativas do ECA, quem sabe até aumentando o prazo de apreensão deste menor até 5, 6 anos, algo nesse sentido, mas não colocando, e de repente com PRDs, com penas restritivas de direito e não só penas privativas da liberdade. Veja bem, Carol, se analisarmos e de repente o telespectador não saiba disso, se o Estado não consegue controlar fora do Estado, com policiamento, com justiça, com pena, dentro dos presídios, quem manda mesmo dentro dos presídios são as facções criminosas. O agente penitenciário, ele não entra nas galerias do presídio. Dentro das galerias do presídio existem os chamados prefeitos, que são donos de facções. Então, aqui em Santa Maria, o telespectador tem que saber disso, que na nossa penitenciária aqui do Santo Antão, as galerias são divididas em 2 facções. Uma das galerias das 2 facções ficam abertas 24 horas. Eles é que decidem para qual cela vai o fulano, qual é o crime que cometeu, qual é a facção. Nenhuma facção? Então, o chefe do setor puxa para o seu assado. E aquela pessoa presa ali, ela tem que pagar pelo colchão, ela tem que pagar para tomar banho, ela tem que pagar para... Então, a gente vê... Como colocar o menor nesse Como colocar o menor. Mas a proposta da PEC 33, que é o motivo que nós estávamos conversando, professor, é que eles vislumbram
colocar um local apartado do presídio e apartado do sistema da fase. Às vezes, Tiago, o problema é que o nosso legislador, acho que ele resolve, não vai resolver com a lei, ele tem que primeiro dar condições. Ok, temos local apartado, temos, então vamos trabalhar. Não adianta fazer a lei e aí essa lei vai ficar o quê? O juiz, porque o juiz fica amarrado com a lei. Se um cara com 17 anos comete um crime, está lá escrito que a inimputabilidade caiu para 16, ele vai ter que condenar. Tá, peraí, onde é que eu coloco? Cadê o local apartado? Pá, mas não tem local apartado. Então, eu não posso ficar com ele aqui na auditoria, tem que colocar para um lugar, onde vai? Não, coloca no Santo Antão. Recentemente, em Porto Alegre, os presos estavam dentro de viaturas. Se não tem para esse de 18, como é que vai ter para 16? Então é uma o maneira papo tá bom, né? se estruturar. Se nós ficarmos aqui, é um assunto que dá muito o que falar. Mas o programa Anverso fica por aqui hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço a tua competência em nos conduzir. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Mauro. Muito obrigado. Tchau. Até um próximo programa.